Fala pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar aqui mais um modelo, né? Agora o modelo da aula 10 será o nosso modelo número 13. E aí nós vamos entender o seguinte: vamos começar aquela comparação, né? Entre o modelo de várias filas com a relação ao modelo de fila única, né? Entendendo que a gente está no mercado aqui, para a gente ver, né, esse mito aí, se a gente vai comprovar ou refutar esse mito, tá bom? Então vamos começar com o nosso modelo de várias filas. E aí eu começo aqui com um source, né? Vou adicionar um source. Então, nesse tipo de modelo ele fala que nós temos 5 filas, né? Então de múltiplas filas. Coloco as 5 filas aqui. Depois disso eu vou ter o caixa, né? O fato de passar no caixa. Nós vamos simular aqui como um processo, né? E depois a gente já tem aqui então a nossa saída. A gente está falando aqui de um modelo bem simples, né, perto daquilo que a gente já trabalhou, mas vão ter vários conceitos aqui que a gente precisa trabalhar a respeito de filas. Então aqui eu vou deixar normal, aqui eu vou chamar de fila 1, colocar junto, no próximo eu vou chamar de fila 2, fila 3, deixar tudo junto, fila 4, e fila 5. Bom, e aqui nós vamos chamar esses processos de caixa. Caixa 1, caixa 2. Caixa 2 é complicado, né? Caixa 3, caixa 4 e o caixa 5. Sem espaço. A saída eu vou deixar igual. Então aqui nós vamos alinhar sempre daquele jeito que a gente tem feito, né? No 0. Aqui está no 7. Vamos colocar no 5. 6 está bom, né? Vou deixar aqui no 5. Y1. Vamos ver no Y2 como é que fica. Ficou muito perto? Não, tá bom. Aqui no 5, Y2. Y2. Não. Y0. Y0. Não ficou bom. Aqui está 6. Aqui está 2, então aqui é menos 2. Vamos deixar no menos 2, então. Aí a gente vai deixar no menos 4, não. Menos 6, tá indo de 4 em 4. E aqui 5. E aqui 5. E aqui menos 10. Muito bom. Aqui nós vamos colocar no 11. Tá bom. E aqui 5,50. Vamos colocar 6. Aqui 11. E aqui 2. Vamos ver. Tá bom. Aqui 11 menos 2. Aqui 11 menos 6. E aqui 11 menos 10. Muito bom. E aí nossa saída a gente pode trazer aqui também para 18 e 0.
Bom, muito bom. Agora nós vamos fazer as nossas ligações de fluxo, né? Para a gente poder alinhar o nosso, para a gente poder mostrar para a nossa simulação o fluxo do que vem aqui do source, né? Então, primeiro eu venho do source para o fila 1, depois do fila 1 para o caixa 1, depois para a saída. Continua aqui, ó, do source para a fila 2, para o caixa 2 e para a saída. Do source para a fila 3, para o caixa 3 e para a saída. Do source para a fila 4, caixa 4 e para a saída. Lembrando que essas ligações eu faço com a letra A, ou eu posso ir lá em cima, né, criar as ligações de fluxo. E aí, já fiz aqui as ligações, né, e vamos dar um reset run para ver o que vai acontecer com o nosso sistema. Na hora que a gente começar a olhar aqui, a gente vai ver que, olha lá, a primeira caixa chegou lá na primeira fila, né, depois no primeiro processo, e ela vai sempre utilizando aquela linha, porque ele fala que aqui no source ele vai falar que a gente está mandando para o first available. Se a gente pegar aqui o output, olha lá, first available, tá vendo? Ele está mandando para a porta que está sempre disponível. E aqui vai estar sempre disponível, né? Essa fila aqui ela vai estar sempre disponível, porque ela deve ter um conteúdo aqui, se eu não me engano, de conteúdo máximo de 1000, olha lá. Então aqui sempre vai ter espaço. Ele vai mandar para lá primeiro. Só quando depois que passasse do 1000 que ele mandaria para a fila 2. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um stop, um reset. E aqui agora começar a configurar as nossas regras, né? Então o que a gente pode fazer primeiro aqui, ó? No source, ele está mandando caixa, mas a gente pode mandar várias coisas aqui, ó. Cilindro, esfera, pallet, homem, mulher, caminhão. Vamos escolher um homem aqui, porque daí ele vai começar a mandar homens aqui. Vamos ver, stop, reset. Vamos dar um run. Olha lá, começou a mandar homens, tá vendo? A gente poderia fazer várias coisas, mas aqui poderia ter escolhido mulher também. Na verdade a gente vai escolher mulher no próximo modelo da comparação, né? A gente escolhe homem e mulher. Isso aqui não faz diferença para os resultados do sistema, da simulação, né? É só uma questão visual mesmo. Então dou um stop, reset. O que mais que a gente tem que configurar aqui, né? Primeiro ele fala o seguinte, que o nosso tempo de chegada aqui, ele é uma exponencial que tem uma escala de 0,75 minutos. Então aqui eu vou para 0,75. Aqui é ponto, né? Ponto 75. Opa, aqui não, aqui ó, eu mudo para minutos. Então eu clico aqui e aí eu tenho essa chegada aqui com essa exponencial. O que mais que a gente tem que fazer aqui no nosso source? Eu tenho que configurar para qual dessas filas, né, o source vai mandar. Então, para fazer isso, eu vou ter que vir aqui no output. Ao invés do first available, eu vou aqui, ó, porque para um supermercado faz sentido que a gente vá, né, que a gente escolha a fila que tem o menor tamanho, né, a fila que tem o menor tamanho. E eu preciso dizer, então, aqui para o nosso sistema, que o source vai mandar para a fila que tem o menor tamanho. E para a fila que tiver o menor tamanho, desde que esteja disponível. Então, para a fila de menor tamanho, if available. Então aí eu já vou conseguir começar, né, a distribuir as pessoas que vão chegando aqui do source, né, nas filas aqui dos caixas, né. Que mais que eu preciso fazer? Eu preciso aqui no source também criar uma label, que é uma label de número, uma label numérica, que é o nosso contador, né. A gente vai chamar ela de quantidade QTD pessoas.
A gente precisa também dizer que ela vai dar um automatically reset, assim como a gente viu nos outros vídeos, né? Porque quando eu der um reset aqui, o run, ela zera também, senão ela fica contando infinito todo mundo que passou ali pelo source, e ela vai contar, né? Então preciso colocar aqui, e aí inserir, então já tem uma label aqui para a gente usar como contador. O que mais que a gente precisa fazer também? A gente precisa, eu vou aqui no trigger, eu vou no mais aqui no onCreation, eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma label, eu vou setar uma label na verdade, então data, set label, e essa label ela vai ser um type mesmo, é um tipo, só que esse tipo agora eu quero que ele tenha o valor 1, só para dizer que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está trabalhando é do modelo 1, do modelo que a gente está falando de múltiplas filas. Então, coloquei aqui, adicionei esse set label on creation. Que mais que eu preciso fazer também? Eu preciso dizer o seguinte, no teste que eles fizeram lá dos caçadores de mitos, eles pararam com 138 amostras. Então eu preciso também dar um comando aqui para o meu modelo dizendo o seguinte, que on creation também, aqui ó, tem que adicionar mais um, né? Me ajuda aí, deixa eu clicar 2 vezes aqui porque é mais fácil. E aqui ó, nos triggers, on creation também, eu vou adicionar mais uma coisa aqui ó. Só que agora eu preciso dizer o seguinte, que ele tem que parar, né? Ele tem que fechar uma porta. Aqui ó, vou em controle e esse controle vai dizer o seguinte, ó, que eu vou fechar ou abrir uma porta. Para que situação, né? Eu vou fechar um output. Então aqui ó, tá vendo? Tem o close input, open input, stop input. Eu vou dizer o seguinte, que eu vou fechar o output desse source quando qual que é o objeto, né? Quando ele está current aqui, ó, é porque é o objeto que eu já estou programando, mas eu posso clicar aqui e selecionar outros objetos, tá vendo? Aqui no nosso caso é o source one, deixar no current. E qual condition, né? Qual que é a condição? Vou clicar aqui no conta-gota e ele já vai apresentar para mim aqui também, ó, quantidade de pessoas, que é a label que a gente setou lá antes, né? Então, aqui no quantidade de pessoas, quando isso aqui for igual a 138. Então, agora quando ele chegar em 138, ele deve dizer para a gente o seguinte, que nosso modelo vai parar. Então, eu vou dar um stop, reset e run. A hora que eu clico aqui no source, eu vou acelerar aqui um pouquinho o processo, mas a hora que chegar... esqueci de fazer uma coisa aqui, ó. Vamos apertar um stop, reset. O que a gente esqueceu de fazer? Não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de pessoas não mudou, né? Ele não estava incrementando o contador. Então, preciso vir aqui também no source. Agora, uma nova trigger, só que essa trigger agora é on exit. Quando ele sair, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui e no data eu vou dar um increment value. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar alguma label, e aí qual que é a label que a gente quer que ele mude? Quantidade de pessoas, tá vendo? Apareceu aqui quantidade de pessoas, e ele vai incrementar com o valor 1. Então, cliquei aqui fora. Agora a ideia é que ele pegue e ele adicione 1 para toda vez que sair uma pessoa ali do source. Dei um reset, vou dar um run e cliquei aqui no source. Aqui está muito rápido, né? Então deixa eu voltar aqui.
reset, run, e aí ele começou lá, já saiu uma pessoa. Se eu acelerar um pouquinho aqui, ó, vão aparecer mais pessoas, ó, 2, 3. Então esse contador ele está incrementando, tá vendo? Aumentou, aumentou, aumentou. Agora o ideal é que ele pare em 138. Vou acelerar mais aqui. Olha lá, 40, 50. Tá vendo que ele já está em outras filas aqui, né? Ele já está mandando conforme elas estão disponíveis, né? E com a menor fila possível. E aí chegou ao final aqui da simulação com 138 pessoas que passaram por essa pesquisa, né? Tem um stop reset. Então já temos várias coisas funcionando aí na questão do source, né? Já mudamos o tempo de chegada, já mudamos as pessoas, fizemos os controles, né? Bom, a gente tem que checar aqui, ó, o tempo de processo, né? Então o tempo de processo ele é o que? Ele é uma exponencial. Então vou em Statistic Distribution, vou em exponencial. E aí ele tem que ser uma exponencial com location 0 e a escala 3.78. A hora que eu clico fora, eu olho aqui, né, e vejo está tudo certo. Tenho que colocar em minutos aqui, né, para sempre dizer que isso está em minutos. Eu já tinha feito aqui para todos, né, então tá 35 lá, tá vendo? Por que é bom checar? Então venho aqui e altero para 3,78. Venho aqui, olha lá, tinha feito 3,75, não é 3,78. E vou alterando esse tempo de processo aqui, porque todos os caixas têm o mesmo, né? Lembrando que esse dado foi buscado através de artigos. Inseri o tempo de processo, né? Nesse caso aqui, a gente não tem a questão da fila, né? O tempo de fila aqui, porque a hora que ele chega na fila, ele já está na fila dele, né? Então, o tempo de deslocamento da fila até o caixa não existe, tá bom? A gente não considerou. E aí, só para a gente, então, dizer que esse aqui é o modelo de múltiplas filas, eu vou colocar um text aqui. Vou adicionar esse text one com o seguinte escrito, né? Vou colocar aqui no entre aspas, né? Esse aqui é o teste 1 múltiplas filas. Muito bom, então já está aqui. Vou puxar ele mais para baixo um pouquinho, né? Deixar aqui. E aí a gente pode mudar tamanho, vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? Mas aí eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente continua fazendo o teste 2 então no próximo vídeo.